intuito, então, é a gente apresentar a disciplina, a estrutura e o funcionamento dela, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre sobre a estrutura da disciplina. Bom, em relação aos objetivos da disciplina, nós temos, é, é, esperamos, né, que os alunos que vão cursar essa disciplina, eles entendam os principais conceitos relacionados à dimensão didática dos processos de ensino-aprendizagem, né? Então, nesse caso, né, eu e o professor Gustavo, vamos trabalhar com vocês um conjunto aí de conhecimentos, né, onde a gente vai perceber a importância da didática na formação inicial, de professores de biologia, compreender os saberes mobilizados nas ações de ensino e refletir sobre as práticas de ensino que potencializam as aprendizagens, né? Então, nós temos esses conjuntos de objetivos que a gente espera que os alunos alcancem aí até o final desse curso. Quer complementar, LG, em relação aos objetivos? Eu acho que é isso mesmo. A nossa intenção, meninos, é trazer essa questão da didática de uma forma mais geral, porque vocês têm acesso a dimensões da didática em todas as disciplinas, né? O que a gente chama de PPC, né, a PCC, né, prática como componente curricular, na verdade é uma forma da didática específica, né, que é a didática relacionada ao ensino de cada uma das disciplinas. Nessa disciplina de didática, a gente vai fazer uma abordagem mais geral. Então, a gente vai estar preocupado com outras questões além dos métodos, né, de ensino, né, Fer? Porque, basicamente, nas disciplinas que é trabalhado são metodologias diversificadas para o ensino de diferentes conteúdos. Aqui, além da gente trazer essa perspectiva, a gente vai trazer outras mais do campo teórico da didática, né? Que vocês vão perceber que tem algumas coisas que a gente vai discutir aqui, que vocês vão perceber que tem um certo espelhamento com o que vocês já fazem na prática como componente curricular. Só que aí focando o arcabouço teórico por trás dessas diferentes metodologias que podem ser utilizadas, certo? Sim. Aí, como que vai funcionar a nossa disciplina? Então, nós vamos ter atividades síncronas e assíncronas, né? As atividades síncronas, as aulas síncronas, elas vão ser gravadas e disponibilizadas, vamos ter datas específicas de encontro, né? 3 encontros, né, LG, que a gente vai ter, né, com os meninos, até o final do semestre, Isso. e aí a gente vai disponibilizar essas aulas gravadas lá no Moodle. Lembrando, né, que o nosso ambiente virtual de aprendizagem é o Moodle, então as atividades, estão distribuídas de maneira modular. Então, nós vamos ter o módulo 1, 2, 3 e 4 e uma atividade final, com datas para serem postadas as atividades avaliativas. Então, o módulo 1 e 2 fica com o professor Gustavo, o módulo 3 e 4 comigo, e a atividade final comigo e com o professor Gustavo. Então, é muito importante, pessoal, que vocês se organizem, né, em termos de tempo, e para fazer as atividades, não deixar acumular essas atividades, considerando que vocês têm aí outras disciplinas e outras atividades na faculdade. Então, é importante ficar atento aos prazos, né. Além disso, o canal de contato comigo, com o professor Gustavo, nós podemos ter um canal de contato via WhatsApp, por exemplo, via os nossos e-mails também, né? O professor Gustavo colocou aí o link, né, para vocês acessarem o WhatsApp, o grupo do WhatsApp da disciplina, e nós vamos também ter um monitor, né, Luiz? Vai ser a Márcia nessa disciplina? Isso, a Marscarina. Uhum. Karina. Então, assim, qualquer dúvida, vocês podem recorrer a ela também, ela pode ajudar vocês nas atividades. E o professor Gustavo também. Então, é importante que vocês se interem e qualquer dúvida, nós estamos à disposição, né, para ajudá-los aí nessa jornada. Aí, passar a palavra para o professor Gustavo, que está responsável pelo módulo 1 e 2. Bom, pessoal, bom dia, tudo bem? Na disciplina de didática, eu e Fernando, a gente organiza ela em 2 momentos, né? Que são um dos momentos, na verdade são 3, né, amigo? O módulo 1, 2 é o primeiro, o 3 e 4 é o segundo, e a atividade final é o que a gente faz o fechamento da disciplina, né? É o terceiro. Os módulos 1 e 2, eles estão muito ligados a uma dimensão mais teórica da didática e a questão do planejamento. No módulo 1, a gente discute principalmente os conceitos básicos de didática, né, e a relação pedagógica, a relação professor-aluno. Então, a gente vai discutir
algumas questões teóricas relacionadas, o que a gente chama de didática, o que caracteriza didática, quais são as áreas, né, de atuação da didática enquanto campo de conhecimento, e a questão da relação pedagógica, a gente vai discutir qual que é o papel do professor na relação entre professor e aluno, qual é o papel do aluno, o que significa o ensinar para o professor, o que significa o aprender para o aluno, então a gente vai discutir essas dimensões aí. O módulo 1, ele começa hoje e ele vai até o dia 16 de novembro, certo? Em seguida, a gente vai ter o módulo 2, que ele vai se iniciar 17 de novembro. Vocês vão perceber que a data de culminância coincide com a nossa próxima atividade síncrona, né, que a gente faz essa transição e a gente volta a conversar com vocês, que aí a gente faz um balanço do módulo 1 e 2 e depois o Fernando assume os módulos 3 e 4, certo? O módulo 2, a gente vai tratar da questão do planejamento em educação. Então, a gente vai discutir a questão dos objetivos de aprendizagem, conteúdos de ensino relacionados a objetivos de aprendizagem, não seleção de conteúdos, que isso o Fernando vai trabalhar no módulo 3, né, Fer? Mas a gente vai falar da questão da relação objetivo de aprendizagem e conteúdo. E também a gente vai discutir uma estrutura básica de planejamento em educação, tá voltado para planejamento de sequência didática, de aula. Inclusive, tem uma proposta de atividade relacionada a isso nesses módulos. Certo? Já eu falo um pouquinho mais sobre esse detalhamento do módulo e a questão do Moodle, né? Aí, acho que agora é você, né, Fer? E aí, pessoal, depois que o professor Gustavo trabalhar aí com vocês o módulo 1 e 2, aí vocês, consequentemente, vão realizar aí, atividades comigo nos módulos 3 e 4. No módulo 3, nós temos aí a data de 10 de dezembro a 21 de janeiro, e no módulo 4, de 21 de janeiro a 14/2. Então, nós vamos ter aí, dentro desses módulos aí, né, atividades. No módulo 3, nós vamos abordar a questão da importância da seleção dos conteúdos. Vamos falar sobre as metodologias de ensino, com um foco especial nas metodologias ativas de aprendizagem. E vamos aí ter como atividade avaliativa a construção de mapas mentais. Então, vocês vão ter toda a orientação desses conteúdos, né, da didática aí dentro do módulo 3. No módulo 4, nós vamos trabalhar situações dentro da sala de aula, dessa questão de quando o professor está na sala de aula, como que é a organização desse professor, quais as atividades e as interações que ele possa realizar ali dentro da sala de aula. Vou trazer também com você, através desse módulo, né, vídeos curtos, mais significativos de um canal voltados para os professores, e em cima disso, através do contato com essas situações de ensino, vocês vão produzir um texto reflexivo, juntando, então, esses conhecimentos que vocês estão tendo durante a disciplina. Vou trazer também para vocês, nesse módulo 4, os chamados estilos de aprendizagem, né? Dentro dos estilos de aprendizagem, a gente vai ver como que o intuito é saber assim, como que vocês se percebem frente à aprendizagem, né? Como que você aprende? Por exemplo, às vezes tem pessoas que são mais visuais, outras são mais auditivas, né? Outras são mais reflexivas. Então, a gente vai ver aí as diferentes formas de aprender e aí vocês vão se conhecer, vão tentar ali se conhecer como que perceber, né? Como que vocês aprendem. Biologia, por exemplo, ou outra área do conhecimento. Então, eu vou trazer aí um material bem interessante, com questionário, e aí vocês vão realizar essa atividade, e depois vão falar para mim, né, através da produção textual, o que vocês se perceberam em termos de estilo de aprendizagem, né? Então, aí a gente fecha, então, essas atividades modulares, né, e vamos para a atividade final, né? Então, lembrando que nós temos aí aulas síncronas hoje, né? E tem uma aula síncrona também no dia 19 de dezembro. Então, é importante que vocês se organizem para realizar essas atividades no nosso próximo encontro aí. Nós temos a atividade também final, ela é presencial. E aí eu passo a palavra para o professor Gustavo para explicar essa atividade aí. Muito bom. Pessoal, essa atividade é a única atividade presencial que a gente faz na disciplina de didática. Ela tem início às 18, a gente colocou das 18 às 19, mas na verdade a gente sabe que tem alunos que chegam na faculdade um pouquinho depois desse horário. Nesse dia, vocês vão escolher um dos temas,
da disciplina de didática, e aí vocês vão compartilhar com os colegas alguma experiência que vocês tiveram em relação a esse tema. Então, vocês vão fazer uma relação entre uma experiência e a questão teórica que a gente vai discutir aqui na disciplina, certo? E aí, cada aluno vai ter cerca de 5 minutos para fazer esse compartilhamento. Não precisa fazer apresentação de slide, tá? Seria mesmo um bate-papo. E aí, a turma que que tem uma parte da didática presencial também participa dessa discussão, certo? Então, a gente vai, na verdade, integrar as duas turmas. A gente sabe que provavelmente alguns de vocês têm aula a partir das 19, e tem alguns alunos que não conseguiram chegar às 18 de jeito nenhum. Então, vocês têm como opção fazer uma postagem de um vídeo com essa experiência no Moodle, tem um local para fazer isso, né, na parte da atividade final. Só que isso tem que ser feito antes das 18 horas desse dia, tá? Então, assim, o ideal seria que vocês pudessem participar da discussão, mas a gente entende que para alguns talvez não seja possível, tá? Para aqueles que não será possível, então a gente oportuniza essa possibilidade de gravar um vídeo e disponibilizar, certo? Ótimo. Aí, Gustavo, a gente já pode, então, como a gente já apresentou as nossas... Você quer apresentar o funcionamento do módulo lá? Sim, rapidinho. Podia ter prestado junto lá, né? Foi bobeira minha, mas deixa, pode ir. Aí, lembrando, pessoal, que a média da disciplina está relacionada às atividades do módulo 1, 2, 3 e 4, e atividade final, cada atividade valendo 10 créditos, então temos 5 atividades dividido por 5, e aí vocês têm a média final. Aí, LG, eu então passo a palavra, né, para assim, ó, você, se você quiser detalhar mais o módulo 1 e 2, em relação ao módulo 3 e 4, pessoal, eu já falei de maneira geral para vocês como que vai funcionar. Depois que terminar o módulo 1 e 2, nós vamos ter um encontro síncrono, e aí os detalhes em relação aos módulos 3 e 4 eu passo para vocês. Exato. Bom, do módulo 1 e 2 eu já falei das temáticas, e aí eu vou falar agora das atividades, tá, que estão previstas. Eu ainda não acabei de liberar o Moodle, tá, gente? Mas eu libero até amanhã, até segunda-feira mais tardar, o Moodle já vai estar liberado aí com as datas e tudo mais, mas aí eu mando um e-mail informando também via Moodle. No módulo 1 são 2 atividades avaliativas. Uma delas é a construção de um texto narrativo, né, ilustrado. Então, vocês têm que trazer uma experiência ou algumas experiências relacionadas à didática que vocês tiveram e ilustrar essas experiências com fotos de arquivo pessoal de vocês, certo? E é um texto que vocês vão contar a história, então não é um texto argumentativo, tá? É um texto que vocês vão traçar uma história na qual o personagem é cada um de vocês. A outra atividade do módulo 1 é a criação de uma tirinha, e aí tem certinho as orientações, né? Vocês podem fazer essa tirinha de quadrinho à mão, ou vocês podem utilizar algum dos programas que eu sugiro, né? Tem alguns sites online que você consegue fazer, mas pode fazer à mão, pode fazer no PowerPoint, pode usar um dos aplicativos lá que eu sugiro, e aí nessa tirinha vocês vão ilustrar alguma questão relacionada à interação professor-aluno, tá? Que é a temática. Em relação ao módulo 2, também são 2 atividades. Uma das atividades é vocês proporem... Ai, que lindo, gatinho. Esse é o mais velho seu, né, Fer? É a menina mais nova. É a branquinha, achei que era amarelinho. Uma das atividades propostas é que vocês, a partir de objetivos de aprendizagem, vocês indiquem conteúdos de ensino. Por que eu proponho essa atividade no módulo 2? Geralmente, quando a gente faz o planejamento, a gente tem uma tendência a querer trazer o conteúdo como se fosse algo mais importante. E, na verdade, não é o conteúdo de ensino que é o mais importante, mas é o que você espera que seu aluno aprenda. E aí, dentro da expectativa que você tem em relação à aprendizagem do seu aluno, você propõe diferentes conteúdos dentro da sua disciplina, né? No caso, nosso poderia ser ciências ou biologia, quando a gente dá aula na educação básica. Então, a ideia é o seguinte, eu elenco alguns objetivos de aprendizagem e para cada objetivo de aprendizagem vocês vão propor conteúdos de ensino, certo? E aí tem certinho também depois a explicação para a atividade, como que faz isso. E aí a última atividade do módulo 2 é que vocês propõem um planejamento de uma sequência didática. E aí tem lá alguns temas que vocês podem utilizar como desencadeador, né? Aí vocês vão escolher um dos temas que a BNCC chama de objeto de aprendizagem. Então, tem 4 opções, aí dessas 4 opções vocês vão escolher um desses objetos de aprendizagem. E aí, a partir disso, vocês vão propor o planejamento. Aí a gente vai ter aula de planejamento, tem até a videoaula gravada, né? No caso de vocês, são videoaulas, né? Que eu gravei para esses conteúdos. De qualquer forma, vocês podem mandar as dúvidas de vocês
por e-mail, pelo Moodle, por WhatsApp. Aí, como vocês têm aula comigo às terças-feiras, também se tiverem alguma dúvida, vocês podem conversar comigo na terça-feira, tá? Pessoalmente. Certo? Porque a gente acaba tendo esse contato semanal presencial. Então, basicamente, os módulos 1 e 2, as atividades propostas são essas, né? E aí a culminância é dia 9 de dezembro, que é quando a gente inicia os módulos 3 e 4, e a gente faz uma visão geral, né, do que aconteceu no módulo 1 e 2, e aí o Fernando já faz a introdução do módulo 3. E aí acho que a gente pode partir para a discussão final, né, amigo? Que é didática, né? Isso. Meninas, a gente tem uma pergunta para vocês, e a gente gostaria que vocês trouxessem as perspectivas, tá? Que vocês têm. Aí vocês podem utilizar pode usar o chat para escrever, pode falar, tá? Do jeito que vocês se sentirem mais confortáveis. O que é didática? Então, essa é uma pergunta que a gente gostaria de fazer com vocês para a gente poder fazer algumas reflexões sobre isso. Então, a pergunta é: o que é didática na perspectiva de vocês? Eu abro a palavra aí para vocês agora. Eu acho que é quando o professor sabe falar, quando, por exemplo, a gente fala, o professor é didático. Me lembra, assim, um professor que sabe explicar, que sabe interagir com os alunos, sabe ver se eles estão aprendendo, sabe falar de uma forma que os alunos entendam mesmo, né? Que não fique falando só, falando e não interage com os alunos. Eu acho que é isso. Bom, vamos deixar todas elas falarem, depois a gente faz né, um apanhado geral, né, Fer? Beleza. A Ana falou, eu acho que eu vou seguir a ordem alfabética, já que a Ana, ainda bem que você é a primeira, você é letra A, então, Chayane, e para você, o que é didática? Aham. Então, para mim, eu acho que a didática é, como a Ana Júlia falou, é a maneira que o professor dá aula, né? Não apenas só na teoria, mas eu acho que a maneira como o professor expõe a aula, com aulas práticas também, não só teoria. Eu acho que isso tudo faz parte da didática, né? Fernanda? Ó, eu vou ler aqui, porque como a gente está gravando, né, para o pessoal que for assistir o vídeo depois ter acesso, né? A Fernanda escreveu no chat o seguinte: a interação entre professor e aluno, de forma com que os dois se entendam e tenham um bom relacionamento em sala de aula, de forma a apresentar o conteúdo, certo? Então, essa é uma perspectiva que a Fernanda traz. E Marcela? Aí a Marcela escreveu aqui: didática é a forma de ensinar, a forma de expor a aula. Extrair um dente tá ruim para falar. Ah, tá, extrair um dente tá ruim para falar. Desculpa, não dá nem para ler isso, né? Perdão, Marcela. Bom, considerando essas 4 propostas de didática, então, basicamente, a gente percebe que tem, nas 4 falas de vocês, existe um verbo em comum, que é o ensinar, certo? Então, isso é uma questão importante. De fato, a didática, ela se preocupa com o ensinar. Só que o ensinar pelo ensinar, que na fala de vocês também a gente consegue recuperar isso, não é algo que talvez seja eficiente do ponto de vista didático, né? Então, toda a ensinagem tem uma aprendizagem relacionada. Então, quando a gente pensa no ensinar do professor, a gente tem que automaticamente também pensar nas formas que os alunos podem aprender. Tanto é que o Fernando vai trazer mais essa... Vocês vão perceber que eu trato muito de questão do professor. E aí o Fernando vai trazer muita questão do aluno, porque ele que vai tratar das questões das aprendizagens, né? Só que a gente não pode perder de vista esse parzinho, né? Ensinar e aprender são verbos totalmente relacionados. E aí, nas falas de vocês, é curioso, vocês trazem bem a questão da interação, né? Que é importante. As 4 falas trazem isso forte, né? Que é importante a interação do professor, e a Chayane traz a questão das metodologias, né? Diversificadas. De fato, a interação entre professor e aluno é um aspecto tão importante que é uma das áreas de investigação da didática. Há uma preocupação de vários pesquisadores na área de didática em entender essa relação pedagógica, né? Como que ela é estabelecida. Porque a relação pedagógica, ela não é igual a uma relação que você tem, por exemplo, com um pai ou com um amigo, né? A relação professor-aluno, ela é de uma outra natureza. E claro que
essa outra natureza da relação, ela demanda um olhar diferente do que a gente tem, por exemplo, uma relação pai-filho, uma relação entre amigos, uma relação entre amantes, né? É um outro tipo de interação que se processa. Então é interessante, né, Fer, que eles trazem, e subentendido, vocês trazem algumas teorias, tá? A teoria interacionista, né, sócio-interacionista do Vygotsky, eu acho que ela permeia as 4 falas aqui, né? Que o Vygotsky ele se preocupa muito com essa questão da comunicação que é estabelecida, né, para que as aprendizagens sejam geradas. E isso é muito forte, mesmo que vocês não conheçam, né, a teoria vygotskiana, que é algo que eu trago Vocês vão perceber que a primeira videoaula eu trato das teorias, né, de ensino e as teorias de aprendizagem. E aí eu trago a questão do Vygotsky aí para discussão, certo? Você quer falar alguma coisa, Fer? Porque assim, eu fiz um apanhado geral só para a gente fazer um... Eu queria, assim, já que você está falando dessa dimensão do ensinar e aprender, né? Eu queria perguntar para vocês, assim, se vocês dariam algum exemplo que vocês poderiam perceber em relação a esse professor, entre aspas, didático, algo assim, de alguma experiência que vocês possam ter vivenciado na educação básica ou então mesmo no ensino superior, e que te fazem pensar sobre essa dimensão que o professor Gustavo acabou de falar. Se vocês tiverem alguma experiência, né? Mas podem colocar no chat, pessoal. Ou não. Vocês acham que de repente não dá para a gente pensar nisso? Tem alguma situação de ensino que marcou a vida de vocês, na escola, por exemplo? Tem alguma situação que foi assim, nossa, isso aí foi legal, assim, eu vivenciei isso e foi interessante, o professor fez tal atividade. Ixi, eu não lembro agora, não. Mas com certeza teve, é que agora, neste momento, eu não estou conseguindo lembrar. É interessante a gente ver algumas memórias, né? Acho que no módulo, nos seus módulos, né, LG, você vai evocar, não vai? Evocar algumas experiências, assim, que possa ter tido, os alunos possam ter tido, e para fazer pontes com o conhecimento, né? Exato, por isso que eu peço para eles fazerem a narrativa e a tirinha, porque essas 2 formas de expressão, elas permitem essa recuperação de memórias, né? Porque elas são formas que valorizam a criatividade. Vocês sabem que uma coisa que me marca, pessoal, que eu lembro assim, eu tinha uma disciplina, não sei se vocês tiveram no colégio, mas na minha época era bastante comum, ali na década de 80, disciplina de práticas agrícolas. Era tão interessante, assim, por que era interessante? Porque tinha a dimensão teórica e a prática, né? A teórica, a gente estudava todos os meios de produção agrícola, né, que faz parte da economia, enfim, do país. Eu lembro que também a gente tinha como tarefa, assim, a cada 15 dias, cada turma, a gente tinha que cuidar da horta da escola, porque a gente tinha a merenda da escola, e a parte da merenda da escola era produzida na própria escola. Então, eu lembro que o nosso professor, ele tinha essa dimensão teórico-prática. Então, a gente tinha teoria, mas tinha que, tipo assim, sujar os pés, as mãos, e a gente tinha que conhecer sobre aqueles cultivos que a gente estava realizando. E aí, no final do semestre, uma experiência assim que eu nunca mais esqueci, a gente tinha estudado suinocultura e avinocultura, né? Então, né, de conteúdo e tal, dentro da sala de aula, de maneira bem teórica. E no final do semestre, do período, né, do ano, ele levou a gente no colégio agrícola para a gente ver na prática, digamos assim, como que essa questão dos cuidados aí, a criação de suínos e os ovinos. Então, foi uma experiência assim que me marcou bastante, assim, na educação básica. Então, o que eu quero dizer? O professor, ali naquele momento, né, ele se preocupou
em tentar mostrar o conhecimento de alguma forma, de uma maneira mais prática possível, mesmo que a gente não gostasse, porque cuidar da horta ali, às vezes para a gente era dificultoso, a gente era tudo criança ali na época, a gente não gostava de ficar, pelo menos eu não gostava de ficar sujando muito, mas eu aprendi, cara, eu acho que foi uma experiência bem interessante. Quando a gente foi para o colégio agrícola, aí a gente viu o sentido daquela disciplina, né? Isso assim, nossa, aquilo ali valeu, assim, para entender aquilo que ele estava trabalhando conosco na época. Então, acho que essa experiência, assim, desse professor que se preocupou ali naquela dimensão teórico-prática foi uma experiência que me marcou, assim. Eu já estou com 45 anos, eu tive essa experiência quando eu tinha o quê? Meus 12, 13 anos de idade. E nunca esqueci. Legal você falando, Fer, porque me veio. Eu tive a EP também, né? Atividade Prática Agrícola. A escola que eu estudei era uma escola de cidade muito pequenininha. Então a gente, apesar de ter porque era muito comum essas escolas, né, agrícolas aqui em Minas, né? É bem de Minas isso, viu? Tanto a disciplina de AEP quanto as escolas técnicas agrícolas. Lá no estado de São Paulo, depois quando eu mudei para lá, não era tão comum, mas em Minas era muito comum. Claro que tinha a escola agrícola, que virou hoje um IF, e eu acredito que o que você foi também deve ter virado um IF, né? Porque teve uma tendência dessas escolas que eram federais, né? Se transformarem em institutos federais nos anos 2000. E aí a gente cuidava da horta da escola e do jardim. Então a gente tinha uma parte teórica relacionada à questão de adubação, eu lembro que a gente aprendia, por exemplo, quais eram os elementos, né, minerais necessários para a planta, como que se identificava, por exemplo, uma planta que estava com deficiência de potássio ou de fosfato. Eu lembro dessas questões. E a gente fazendo muito, a gente cuidava eu lembro que teve uma vez que estava chovendo e a gente não pode cuidar nem da horta nem do jardim. Aí todas as turmas tinham, né? E aí, naquele dia, como não tinha, eles colocaram a gente para lavar o pátio da escola. Eu lembro nitidamente, assim, porque assim, como era uma disciplina com esse caráter mais prático do que teórico, então, de alguma forma, a professora se preocupava em criar alguma situação que voltava para a prática. Aí colocou a gente para lavar o pátio da escola. Eu lembro, assim, direitinho, que uma menina da minha turma caiu, porque a gente jogou muito sabão. E aí você sabe que criança, né, foi um regaço. E aí me veio outras experiências também relacionadas a isso, da escolarização básica. Eu lembro de um teatro na aula de literatura que a gente tinha que fazer pequenos trechos de peças de teatro com os gêneros, né? Eu lembro que a gente fez comédia, drama. E aí o meu grupo, a gente fez tipo Romeu e Julieta, tinha uma tragicomédia que a gente fez que a pessoa tinha tênia solitária, teníase, né? E aí a gente pegou talharim para poder fingir que a pessoa estava vomitando a tenia, umas coisas doidas, assim. E também eu me recordo de duas atividades da aula de ciências, uma que a professora pediu para a gente fazer tipo um atlas de planta tóxica e medicinal. Aí eu lembro que a gente foi a campo, né, coletar as plantinhas que tinha na praça, que tinha na zona rural, para poder fazer o atlas, que a gente colocava plantinha, descrevia a planta, né, o nome científico, e aí se fosse planta medicinal, qual que seria a aplicação, se fosse planta tóxica, qual que seria a consequência do consumo, né? E eu lembro direitinho que tinha estramônio, tinha oficial de sala, né, oficial de sala, Comigo Ninguém Pode, obviamente, bem legal. E essa mesma professora, quando ela me deu aula na série seguinte, a gente via corpo humano. E aí ela fazia uma atividade no final, que era uma galinhada, que à medida que ela ia cortando a galinha, ela ia mostrando as partes anatômicas que a gente tinha estudado, né? E aí falava, aqui é o coração, aí mostrava as 4 cavidades, aí o intestino grosso, intestino delgado, porque em ave você tem uma similaridade grande com o mamífero, né, em relação à questão pelo menos da anatomia, né? Então me veio bem. E é curioso que vem na cabeça da gente essas atividades que são mais pragmáticas, né? Eu não lembro muito das aulas teóricas, assim. E aí, eles... Um negócio legal aqui, não sei se você viu, amigo. O professor traz para a gente exemplos de acontecimentos diários, fica mais fácil o entendimento, que é bem freiriana essa perspectiva. É ir para o cotidiano, mas desculpa ter te cortado, pode falar, amigo. Não, acho que o que ele falou, os relatos, assim, a gente começa a pensar, por exemplo, na licenciatura. Quando a gente pensa na formação dos professores, gente, a nossa formação já começou.
ali na educação básica. Todas essas experiências a gente vai trazendo, aí a gente chega na universidade, tem um corpo de conhecimentos, de reflexões, que isso perpassa as disciplinas básicas da biologia e também as disciplinas relacionadas ao ensino, né, de ciências e biologia. Então, essa construção, ela já vem lá das nossas experiências que a gente teve. Às vezes, a gente precisa ressignificar experiências, né, que às vezes a gente pode ter vivenciado experiências difíceis, por exemplo, na educação básica, mas, de qualquer forma, se vocês estão num curso de licenciatura, a gente pode mencionar que essa formação desse professor já veio lá com as primeiras experiências que a gente teve na educação básica. Então, isso que vem, isso que o professor Luiz Gustavo, ele relata, e eu também relatei, isso de uma certa forma permeia as nossas práticas, né, LG? Pode permear, não necessariamente é obrigatório, mas pode permear as nossas práticas, né? Na sala de aula, por exemplo. Eu acho interessante isso, que assim, que eu já estou aqui em Uberaba faz 12 anos, né? E aí, assim, as turmas que eu dei aula, as turmas de fundamental que eu dei aula, faz tempo, né? Eles estão tudo na faculdade, tem gente fazendo mestrado já, tem de turmas um pouquinho mais antigas, até já terminaram o doutorado, tiveram filho, né? Mas eu dei aula no fundamental há muitos anos. E aí teve um ano, na época dos dias dos professores, que eu coloquei a seguinte pergunta, né? Para quem foi meu aluno na educação básica, o que você lembra de atividade? E aí a maioria trazia as atividades de campo que eu fiz com eles, porque eu levava eles para São Paulo para visita de museu todo ano, e eles tinham uma memória muito forte dessa visita. Tinha um vilarejo fantasma na região de Rio Preto, que ele desapareceu por uma das hipóteses por causa da malária, né? E aí, como a gente estudava protozoário, eu levava eles até esse vilarejo para eles verem onde o rio estava posicionado, onde ficava a parte urbanizada do vilarejo, né? Vocês terem uma ideia, tinha até uma estação de trem abandonada. É muito louco, assim. E aí não tem claro que esse vilarejo ele foi evadido, né? Nos anos 40, 50. Então, o que você tem lá é ruínas, e algumas das casas foram ocupadas posteriormente. Então, as pessoas que moram hoje lá, elas não viveram lá na época. Então, o que elas têm é uma tradição oral de transmissão de história. Então, eles relatavam essa questão da malária e tudo mais, mas quando a gente estuda o histórico, né, lá era um vilarejo que teve um crescimento por causa da cultura do café. E aí, na verdade, o que acabou acontecendo é que o café entrou em crise em 29, por causa da queda da Bolsa de Nova York. A gente até estuda essa história do Brasil, né? Que os produtores de café resolveram queimar a produção porque não estava valendo a pena vender, para ver se aumenta, porque quando você reduz a oferta, você aumenta o valor, né? Então, eles acabaram fazendo isso na época, e aí, obviamente, o pessoal acabou saindo de lá, porque no vilarejo que ele era... A base econômica era a cultura cafeeira, com a queda da cultura cafeeira não tinha oportunidade de emprego. Só que aí, como teve malária simultaneamente, o pessoal associou a malária à imigração, né, do espaço, mas na verdade foi por causa da questão do café. E não tem nem malária mais hoje na região de Rio Preto, até para discutir essa questão. Aí eu levava eles lá para eles verem a questão do rio, que ficava bem pertinho da estação. Então, assim, você tinha uma área que era de mato que foi desmatada para poder construir o vilarejo, então os mosquitos que nasciam ali, eles não tinham opção não tinham os mamíferos, né, do reservatório. E a outra coisa que eles citavam, que é bem interessante, Fer, eu dissecava com eles peixe e lula. Eu pedi para eles comprarem no mercado peixe inteiro e lula, né, eu não matava, tá? Eu pedi para eles comprarem. E aí, essa aula, ela tinha uma tradição tão grande na escola, que os meninos, quando eles chegavam para ter aula comigo, porque eu dava essa aula no 7º ano, né? Quando eles chegavam, a primeira coisa que eles me perguntavam é quando que eles iam fazer a dissecação da lula e do peixe. Eles tinham, assim, E a escola inteira sabia, porque o dia que fazia isso, a escola inteira ficava cheirando peixe ou lula. Porque, imagina, eu dava aula para 5 turmas de 7º ano, e eu fazia aula prática praticamente no mesmo dia. A escola ficava aquele cheiro de mercado de peixe. Então, assim, era bem tradicional. E eles tinham memória dessas duas aulas, das atividades de campo e dessa prática de... Mas aí eu fico pensando, eu dava tanta aula prática, e a prática que fez sentido para eles era que eles dissecavam, porque eles que levavam. Eles tinham que levar o peixe à lula. Então, o próprio processo de aquisição do material biológico era a responsabilidade deles. Eu acho que isso fazia um pouco mais de sentido, fazer eles terem uma ligação maior com a atividade, né?
Então é bem curioso o que fica na memória, né? Porque a aula teórica, eu estou tentando pensar aqui, eu tive excelentes professores, né? De parte teórica, por exemplo, matemática, eu tive excelentes professores, mas eu não consigo lembrar das aulas, assim. Eu lembro que eles eram bons professores, que eu aprendi matemática de uma forma bem consistente, né? Só que eu não consigo lembrar de como as aulas eram. Assim, não vem na minha cabeça. E aí, LG, que você fala, é interessante essa questão das memórias, né? E aí é interessante os alunos, ao realizar as atividades, foram fazendo as leituras da didática, né? Que reflitam, né? Eu acho que essa reflexão, tentar voltar aí às experiências que vocês já tiveram, pensar também as experiências atuais que vocês têm na universidade, e aí muitos de vocês logo vão chegar aí nos estágios, enfim, nas atividades, e a gente espera que essa dimensão didática contribua aí na trajetória de vocês, né? Aqui está praticamente o professor Gustavo falando, mas eu achei interessante, voltando que a Fernanda Seni fala, ela coloca assim, quando o professor traz para a gente exemplos de acontecimentos diários, fica de mais fácil entendimento. Então, é aquela coisa da gente estabelecer pontes com o cotidiano, essa questão também do professor, quando ele tem a vivência sobre determinado aspecto e traz isso para a sala de aula, isso aproxima o conhecimento da realidade, né? Não fica aquela coisa dissociada. E essa perspectiva é interessante, eu acho que o que a gente pode levar para a nossa prática. Então, quando a gente vai trabalhar um conhecimento, que a gente possa estabelecer pontes com o cotidiano, né? E uma perspectiva freiriana, né? Está sem som, LG. Não, exato, é bem Paulo Freire, né? Quer dizer, ele tinha muito. O que ele diz tem muito sentido, né? Quando a gente pensa na personalização do ensino. Essa questão de valorizar o indivíduo, o conhecimento do indivíduo, né? E tentar fazer esse diálogo, né? Entre o conhecimento vivencial e o conhecimento teórico, né? É muito importante para gerar as aprendizagens, né? E na aula de quinta-feira, né? Que a gente tem essa disciplina presencial com o pessoal da Matriz Nova, foi curioso que vem essa questão, né? Fortemente, né? Da experiência que eles têm e valorizar isso, né? Isso. Bom, pessoal, vocês têm algum relato? Mais algum relato em relação a essa questão que nós estamos colocando? Porque se não tiver, a gente encerra, né, Luiz? Porque Isso, porque a muito aula, ela também depende da interação de vocês, né? Isso. Eu tinha uma professora aqui de biologia que ela fazia, igual você falou, tem uma aula prática que marcava todo mundo, que era de fazer. A gente estudava sobre fermentação e depois a gente fazia um pão na escola. E aí todo mundo que chegava para fazer, chegava, acho que era no 6º ano, chegava e falava, tia, que dia que a gente vai fazer o pão? E ficou marcado esse pão, porque todo mundo queria comer esse pão. E era uma das coisas que, assim, que marcava. Todo mundo queria fazer essa aula prática. Legal. É legal, né? Que nem assim, vocês vão ter a disciplina comigo de Ana Júlia, de microbiologia, né? E a gente vai retomar algumas coisas nesse sentido. E aí a gente vai estudar essa questão aí da fermentação, a importância dos micro-organismos nesse processo, e aí a gente vai ver que a indústria alimentícia nossa depende dos micro-organismos. Então, quando o professor, lá na educação básica, evoca essas práticas, assim, realmente eu acho que assim, na minha perspectiva, é muito interessante, chama atenção. Porque não fica só na dimensão ali do conhecimento biológico, tem na dimensão do experienciar, né, do se alimentar, algo que faz parte da nossa vida, né. Então é muito interessante, sim, essa experiência. Mais alguém, gente? Gostaria de colocar mais alguma situação? Acho que não, né, LG? Então, pessoal, a gente agradece a presença de vocês. Nós vamos disponibilizar, né, professor Gustavo, lá na sala de aula a gravação. Logo vai abrir os módulos e aí qualquer dúvida vocês podem recorrer a nós, tá bom? Então,
Então, desejo para vocês um ótimo final de semana e uma boa trajetória aí nesse semestre. Isso, eu também desejo que a gente tenha um semestre de aprendizagens, né, principalmente nessa área que é tão importante, né, para a formação de professores, que é a didática, e aí qualquer dúvida a gente está à disposição, tá bom, pessoal? Tchau, bom final de semana. Vocês também. Final de semana para vocês. Até mais. Até. Sim. LG, você pode. A gravação? Acho que pode. Peraí que deixa eu parar aqui. Tá.